Deus, ser conosco. Pai amado, Deus querido, ser conosco, Pai. Nessa manhã linda, radiante, cheia de sol, que Tu venhas iluminar, Pai. Iluminar nosso entendimento, Pai. Vem abrir as janelas, vem descortinar, Senhor. Tudo que aconteceu ali, estamos num momento tão crucial dessa leitura, para a gente entender tudo que aconteceu e por que aconteceu. Senhor, vai levantando as dúvidas e encorajando as pessoas para que elas possam se expressar, se colocar, perguntar. Senhor, vai Tu mesmo, com Teu Espírito, trazendo o entendimento a cada um, não somente dos fatos, do que aconteceu, mas também da importância do que aconteceu para as nossas vidas, Senhor, para aquilo que Tu tens como propósito nosso de vida eterna, que o Senhor possa estar operando, Deus. Espírito Santo de Deus, vem com liberdade nesse lugar, nessa manhã, que o Teu Espírito possa estar falando aos corações de cada um aqui nessa sala, nesse momento, ou de quem estiver assistindo mais tarde, Senhor, através do YouTube, que Tu possa ser com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, bom dia, amados. Estamos aqui mais uma vez, né, juntos com mais um capítulo de Lucas, e esse capítulo é enorme, cheio, então vamos à ação, Lucas 22. Mas antes a gente vai lembrar um pouco do que aconteceu antes, né? A palavra ela é toda encadeadinha, a gente já sabe, né, que esses rolos eram contínuos, essas divisões, elas acontecem entre capítulos, né, de livros, acontece somente por uma questão de organização, para referência, mas que quando foi escrito originalmente não era assim, né? Então, nós vimos em Lucas 21, que já começou falando com a oferta da viúva, aquela oferta de 2 centavos que ela colocou ali, mas é uma oferta abundante. Jesus falou, foi a maior oferta que vocês viram aqui, foi a dessa mulher, porque ela deu tudo que ela tinha, deu tudo que ela tinha. Deus está olhando o nosso coração, Deus está olhando o nosso coração. E depois nós vimos acerca da destruição de Jerusalém, e é marcante como essa semana, né, nós falamos semana passada a respeito daquela guerra, quando o povo de Jerusalém estava ali cercado pelo exército romano, né? E a gente viu como eles passaram meses naquele cerco e sofreram, né? Sofreram fome, sofreram violência, e por fim eles foram dizimados mesmo, né? Muitos morreram, 600 mil ou 1 milhão, não sei, mas muitos morreram, e os demais ficaram cativos. O templo foi queimado, né? O templo que representava a conexão, a residência de Deus ali, mas ele foi destruído, né? Foi destruído porque aqueles homens não seguiram o direcionamento de Deus, né? Depois falamos sobre o fim dos tempos, porque Jesus associou aquela destruição de Jerusalém com o final dos tempos, né? E aí ficou a questão, quando é que ele virá? Quais serão os sinais, né? O que vai acontecer antes para dizer que isso está acontecendo? Como é que a gente pode se preparar para não ser surpreendido por uma chegada, né, do exército romano sobre nós, porque o julgamento está vindo, o julgamento está declarado. E aí nós vimos Lucas 21, 37 e 38, que diz, Jesus passava o dia ensinando no templo, ele passou aquela última semana dele ensinando no templo de Jerusalém, aquele que seria destruído lá no ano 70, né, depois de Cristo, e ao entardecer ele saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo
diz a palavra, não é? E aí nós vamos para o início de Lucas 22. O início de Lucas 22 fala da festa dos pães sem fermento. Eu queria explicar um pouco para vocês do que se trata, né? O texto em Lucas 22 diz assim: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, essa era a situação, né? E aí fica a questão, né? Como é que eles estavam festejando a Páscoa se Jesus ainda não tinha morrido? Porque a gente sabe que a Páscoa é a celebração da morte de Jesus. Mas Jesus estava ali, né, em Jerusalém, como é isso? E aí a gente vai resgatar um pouco da história daquele povo hebreu, né? Lá em Êxodo 12, como está aqui no slide, né? Os versículos 1 a 11, diz mais ou menos assim, eu não botei em itálico porque não é ipsilíteres, não é uma citação, eu só pensei algumas coisas, mas ali há uma descrição da festa dos pães sem fermento, que é chamada de Páscoa para eles, né? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Deus está definindo o calendário hebraico. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família ou para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Esse animal era um cordeiro vigoroso, cordeiro jovem, um cordeiro sem defeito, e ele representava Jesus. Lembra que Jesus é o Cordeiro de Deus. Guardem-no, diz o texto, até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Ele iria ser sacrificado. Eu queria lembrar a vocês que o dia no calendário hebraico, ele começa no entardecer do dia anterior para a gente, né? Então, assim, o sábado, na verdade, ele vai do entardecer da sexta-feira até o entardecer do sábado. Então, ele corre um pouco diferente do nosso, né? Eles seguiam pelo sol, por isso está dizendo aí que ele ia ser sacrificado ao pôr do sol. E lembra que Jesus foi sacrificado, né, para nós. Ele foi sacrificado na sexta-feira, que seria o dia após a ceia, mas, na verdade, ele teve a ceia pascal na quinta noite, que já era a sexta, né? E ele foi sacrificado na sexta, antes do entardecer. Tem aquela história que a gente vai ver mais tarde. E aí continua o texto: passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, e pão sem fermento. Esta é a Páscoa do Senhor, né? E aí eu queria dizer a vocês que, assim, a Páscoa judaica, esse ano de 2022, ela vai coincidir com a nossa Páscoa, mas não é sempre assim, tá? O ano passado, uma foi em maio, uma foi em março, a outra foi em fevereiro, então não é necessariamente do mesmo jeito, porque nós temos um calendário diferente, né, do calendário hebraico. O nosso é chamado gregoriano e ele é regido pelo sol, então o que é observado é o ciclo da Terra ao redor do Sol, que, na verdade, acontece num período de 365 dias mais 4 horas, e aí, por causa disso, há um ano bissexto, de 4 em 4 anos, aquelas 6 horas são acumuladas num dia, e aí o que acontece é que depois de 4 anos a gente ajusta com aquele 29 de fevereiro, né, o que a gente chama de ano bissexto. E aí a gente tenta alinhar, tem mais uns detalhezinhos, eu não vou entrar em detalhes aqui, de algumas horas, né, que são corrigidas também, mas
O importante é dizer agora que o calendário hebraico ele é definido pelo ciclo lunar, então as coisas caminham um pouco diferente, né, de nós, assim, mas nós temos o calendário, felizmente, que é usado no mundo todo, então a gente só precisa ligar-se nesse daqui. Mas é importante entender que quando algum hebreu, né, algum judeu fala a respeito de Páscoa, eles estão falando desse evento que está escrito em Êxodo 12, né? Diferente do nosso. E aí é interessante observar a questão do momento, né? O momento, como a gente viu na leitura, não parecia adequado para aqueles chefes da lei, né? Aqueles sacerdotes, porque toda a comunidade hebraica ela convergia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então havia muito movimento e Jesus, ele era um mestre da lei, um mestre conhecido, estudioso, né? Ele pregava no templo, como dizia a palavra. A gente viu no final do capítulo 21, dizendo que ele pregava diariamente no templo. Então ele era muito conhecido naquela ocasião já. E aí continua o texto nos versículos 3 a 6, diz assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Olha, eu vou dizer uma coisa, muita gente fica pensando assim, eita, Satanás entrou em Judas, né? Mas Judas não andava com Cristo. Olha, onde a gente anda, minha gente, é bom para a gente se preservar assim, do mundo, mas a palavra de Deus diz que quando a gente acha mesmo uma igreja hoje, a gente tem joio junto com trigo, e Deus é que discerne os corações, né? Ou não é o fato de você estar dentro da igreja que diz que você entregou sua vida a Jesus, nem é o fato de você estar fora que diz que você não entregou ou vai entregar a sua vida a Jesus. Então, no mundo, né, no reino de Deus, a regência é pelo coração que Deus conhece. Então, cuidado, eu coloquei em vermelho, isso é um comentário meu, né, não está no texto. Quantas pessoas elas buscam de Jesus somente algum tipo de favor, um favor terreno, uma cura, às vezes um emprego, né? um melhor relacionamento com o cônjuge, ou arrumar um cônjuge, né? Tem gente que diz, eu quero um cônjuge para mim. Eu procuro viver sem preocupações, eu fico pensando assim, se eu seguir a Cristo, minha vida vai ser leve, cuidado, né? Porque quanto mais você se compromete, pior fica a história, né? Aperta o cinto, mas aí você chega mais perto de Jesus, né? E aí vai caminhando com ele. Então, esse cinto apertado é um cinto bem gostoso, porque ele lhe aperta junto de Jesus. Mas a gente sabe que Deus age, diz lá em Romanos 8, 28, né? Em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Então, você vê, né? A gente sabe que Judas era um dos apóstolos, mas o que não está muito claro, embora muitos historiadores concordem com isso, é que Judas ele faria parte, né, de um grupo chamado Zelotes, que buscava a independência do povo hebreu, mas através da guerra, né? E pensa-se, né, que Judas estaria se juntando àquele grupo de Jesus, achando que Jesus seria esse libertador prometido, né, na palavra, e que ele teria interesse, né, numa vitória eventual de Jesus, só que ele não sabia que as armas de Jesus, a estratégia de Jesus, né, não era sobre cavalos, mas era sobre jumentinhos. Então, a coisa não foi bem assim, e Judas teria se, né, revoltado contra a estratégia de Jesus, entregando. E aí eu trouxe essa palavra de Romanos 8, né? Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, como é que Deus deixa acontecer uma coisa dessa, né? Como é que ele está no controle, e a coisa está essa confusão toda, está acontecendo guerra e tal. Mas vê,
todas as coisas estão no controle de Deus, né? Ele entregou o seu próprio filho para ser preso, para ser, né, maltratado, para ser crucificado, mas ele estava no controle, ele estava executando o plano de salvação para as nossas vidas, né? Ele morreu por nós. Vamos em frente. E aí chega mesmo a ocasião da festa da Páscoa, né? Finalmente, diz o texto nos versículos 7 a 12, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Gente, eu grifei alguns trechos aí, porque é muito importante, né? Primeiro, o que está em azul. Chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Só que o cordeiro pascal, lembra, ele seria sacrificado ao entardecer. Ao entardecer, a gente falou lá no iniciozinho, né? Naquele trecho de Gênesis 12. E aí, ele vai celebrar a Páscoa antecipadamente. Na verdade, aquela seria a última Páscoa, é uma coisa simbólica, né? Essa Páscoa aí, porque Jesus é a nossa Páscoa. Então, ele estava celebrando aquele momento, e ele vai falar isso, eu esperei para celebrar esse momento com vocês, mas ali havia uma mudança de paradigma, né? Esse capítulo de Lucas 22, né? Que, por sinal, o conteúdo está em todos os 4 evangelhos, ele é crucial, não é? Para a história da salvação. E eu grifei esses 2 outros trechos, porque aqui a gente tem Jesus profetizando, né? Para aqueles apóstolos. Onde é que você vai fazer isso? Olha, você vai entrar na cidade e você vai encontrar um homem carregando um pote de água. Minha gente, carregar pote de água não era uma atividade masculina, era uma atividade feminina. Você vê aquela mulher samaritana, foi com um pote ali ao poço. Os homens, eles carregavam água em volume, né, em contêineres feitos de peles de animais, contêineres maiores, muitas vezes usando um jumentinho e tal. Então, eles quando transportavam água, eles transportavam em grandes volumes, eles não usavam um cantil, né, um pote de água, como as mulheres faziam. Então, era uma coisa pouco usual, e aí a gente vê, né, que Jesus está prevendo alguma coisa que você não imaginaria que pudesse acontecer, né, que fosse acontecer, e aquilo de fato acontece. E aquela situação inusitada de um homem carregando um pote d'água ia distinguir aquele homem, né, unicamente para aqueles apóstolos, né, Pedro e João, que foram enviados ali. E aí Jesus também predisse que ele mostraria uma sala no andar superior, né, já toda prontinha, toda mobiliada, isso tudo aconteceu, né? Aconteceu, e eu queria dizer aí o texto mais uma vez. Lembra como isso aconteceu antes? Ó, pensa, aconteceu quando Jesus chegou em Jerusalém. Lembra que ele entrou em Jerusalém, ele disse, vão ali, encontre aquele jumentinho que nunca foi montado e tal. Segunda vez que acontece a mesma coisa, né? Jesus mostrando assim, eu sei o que estou fazendo, eu sei o que vai acontecer, fica tranquilo, o negócio parece estar confuso aqui, mas eu estou no controle, né? Ele dizendo. E aí, continuando o texto, diz, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Então, Jesus estava, sim, comendo a Páscoa no dia, porque já anoiteceu, lembra? Ele estava comendo no dia da Páscoa, e ele disse,
pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Ali estava acontecendo uma mudança de paradigma, como eu falei, né? E aí eu queria trazer algumas coisas que eu achei bem interessante, né? Acerca do ritual doméstico, né, da Páscoa judaica, o ritual da Páscoa judaica nos lares. A Páscoa judaica, ela lembra aquela libertação do povo do cativeiro do Egito, tá? E aí tem um prato, dando um exemplo, né? Ele é simbólico, há outros, claro, mas eu achei esses aí com os numerozinhos, para mim foi bem conveniente. E aí, eu queria só apontar algumas coisas para vocês, né? Esse aqui está apontando para o osso da perna do carneiro, que é o sacrifício do cordeiro do templo. A ideia é a seguinte, olha, os judeus, eles têm uma tradição muito grande de passar de pai para filho, né? Toda a história, toda a cultura, toda a fé deles, ela é passada verbalmente. Isso é uma coisa que acontece até hoje. Então, na época da Páscoa, eles se reúnem e eles têm uma refeição, mas os elementos da refeição lembram a história deles para eles não esquecerem. A gente esquece fácil. E Deus diz, não se deixa esquecer, né? Deus estabeleceu festas anuais para eles estarem relembrando. E essa aqui vai lembrar a libertação do Egito. Essa é a Páscoa do povo hebraico. E aqui, né, esse primeiro elemento, que eles chamam de zeroa, é um osso da perna do carneiro que lembra o sacrifício do cordeiro no templo, tá? Naquela ocasião lá. E aí tem o número 2, é um ovo cozido, às vezes eles tostam um pouquinho também pelo lado de fora, e isso se refere ao ciclo da vida, né? Essa conotação aqui. Indo mais rápido um pouquinho, esse número 3 aqui é um rábano, que é um pouquinho diferente do rabanete, é um primo do rabanete, branquinho assim, meio mais amargo, né? É um rábano silvestre ralado. Tem um condimento desse no McDonald's, né? Eles gostam muito desse condimentozinho, que é bem amargo. Aí, aqui no número 4, você tem mais ervas amargas, isso pode ficar diferente em outros pratos, o importante aqui é haver ervas amargas, porque elas lembram o quê? O amargor do cativeiro. O amargor do cativeiro, que era mal, né? Eles sofriam cativeiro naquela época no Egito. E aqui o número 5 é uma pasta de grãos, de frutas e grãos, né? Ser feito com pera, com maçã, né, com algumas frutas aqui misturadas com grãos. E a ideia é que isso aqui tem uma cor escura, né, para lembrar o barro que fazia os tijolos no Egito. E, finalmente, aqui no 6, né, nós vemos ervas assim, né, que lembram vida, elas lembram a esperança de renovação, né? E além das peças, né, vamos dizer assim, dos pratos, nós temos na refeição hebraica, né, a água com sal, que lembra as lágrimas dos escravos. Então, normalmente, o que eles faziam? Eles pegavam esses componentes do prato, né, e eles comiam isso embebido, né, na água com sal. E o pão sem fermento também estava presente, e a gente sabe que aquele pão que eles levaram, né, quando eles fugiram do Egito às pressas, então não havia tempo para levedar, né, a massa, e é aquele pãozinho que a gente chama de pão turco, não sei como é que você chama isso, né, mas aquele pãozinho reto ali, que não cresceu, né, a massa não cresceu. Enfim, isso para mostrar a vocês
a importância que Deus dá, porque a Páscoa hebraica, ela foi estabelecida por Deus, né? Para quê? Para lembrar isso, né? E nós fazemos isso ano a ano, nós celebramos a Páscoa, mas muitas vezes para a gente é só um feriado. A gente sabe nem por que está ali, o que aconteceu, não, porque mataram Jesus, pronto, ficou ali, né? Por que mataram Jesus? Qual a importância disso para a nossa vida? É muito importante que a gente aprenda a refletir a respeito disso, né? E ver, eu amo o Antigo Testamento porque ele mostra a orientação de Deus para o povo, que ele chamou de seu povo. E aí a gente podia pegar umas dicas ali, bem fácil, né? E direto do trono para a nossa vida. E aí a gente pergunta assim, e a ceia de Jesus, né? Observe que nenhum dos evangelhos, eu falei que a história, né, o relato da Páscoa, ela está nos 4 evangelhos. Nenhum dos 4 evangelhos fala ou menciona, né, o cordeiro, aquele componente número 1 que eu falei, né, o cordeiro nessa Páscoa. No prato deles não havia cordeiro, até porque, como eu falei, o cordeiro deveria ser sacrificado no pôr do sol. É um detalhe importante. E aí, eu queria lembrar aqui em 1 Coríntios 5, versículos 7 a 8, diz assim, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. E aqui ele se refere muito, né, ao fermento que representa a influência, né, que invadiu o povo de Deus, né? E ele cita aqui especificamente o fermento da maldade, o fermento da perversidade, há também o fermento do orgulho, né? Coisas que a gente deve deixar para lá e aprender, né, com Deus, o que é que a gente retém e o que é que a gente joga fora, né? O que é que a gente deve procurar se livrar. Então, aqui só uma referência para vocês verem como Jesus Cristo é chamado, né, no Novo Testamento, do Cordeiro Pascal, né, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por mim e por você. E aí, continuando, a gente tem a instituição da ceia, muito importante, porque nós praticamos isso, né, na nossa igreja. Por que nós fazemos isso? Nós repetimos palavras, né? Há uma série de movimentos, né? A doutrina da Santa Ceia, a Santa Ceia é uma ordem, a gente vai ver aqui agora, nesse slide, é uma ordem que nós recebemos. Veja o que tem nos versículos 17 a 19, diz, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, porque esse cálice passava por eles várias vezes, minha gente, 4 vezes era o que acontecia isso, né? Nós não temos tempo para ir aqui a respeito do ritual lá, mas era mais ou menos assim. Então, Jesus recebeu um cálice e ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus estava ensinando como nós deveríamos relembrar o sacrifício dele, que ainda não tinha acontecido, ia acontecer mais tarde, né? Mas ele já estava dizendo, isso aqui é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso é uma ordem, né? Por isso que nós chamamos isso aí, né, de um ato oficial da igreja, né? A gente tem um sacramento, porque ele é uma ordem que nós recebemos diretamente de Jesus para relembrar, né, o sacrifício dele por nós, tá?
Então, aquilo foi instituído por Jesus. Nós fazemos isso, né, para relembrar o sacrifício maior de Jesus pela nossa salvação. Esse é o preço, né, que ele pagou pela nossa vida. Então, ele ainda iria pagar, né? Ele ainda iria pagar mais tarde, horas mais tarde, mas ele estava instituindo aqui, enquanto entre nós, naquela ceia, ele estava instituindo isso aqui, né? A memória, vamos lembrar disso. Então, quando a gente tiver, hoje a gente está no carnaval, quando a gente tiver na Páscoa, vamos lembrar por que estamos na Páscoa. Não é mais um feriado, né? É algo muito importante para a nossa vida. E aí, aqui para mim, é o slide principal, né? O trecho mais importante desse capítulo. Lucas 22, nos versículos 20 a 23, é onde é estabelecida a nova aliança. E a palavra diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. E aí eu botei logo em vermelho, logo em seguida, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. E o que acontece muitas vezes é que nós lemos esse trecho e a gente foca aqui na traição de Judas, né? Isso aconteceu, vem logo em seguida. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa, e a gente foca na traição de Judas, e aí, então eu botei bem grande antes, olha, aqui foi estabelecida a nova aliança. Essa é a aliança que nós vivemos com Jesus, é a chamada aliança do sangue. Jesus derramou sangue pela nossa vida, ele comprou a nossa vida eterna, ele pagou, para que comprou, né? Estava pago, quanto é que eu valho? É um pagamento, um ressarcimento pelo nosso pecado, que pela antiga aliança tinha um preço, que era a nossa morte. Havia um preço de morte na aliança antiga. Então, Jesus veio para cumprir a aliança antiga, porque nós pecamos, havia de haver morte, mas não a nossa, porque ele assumiu a nossa dívida, ele assumiu a nossa conta, ele vai pagar isso daqui a algumas horas ali na cruz, mas ele está estabelecendo algo novo, ele está dizendo, nossa, essa é a minha aliança de sangue, né? Pelo meu sangue, você pode ser liberto da antiga aliança e estar comigo na nova aliança, né? E essa nova aliança, minha gente, ela foi profetizada. Eu pensei aqui para a gente Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aquilo foi profetizado antes, né? Com aquela comunidade de Israel, com o povo de Deus, que somos nós, né? Jesus veio para dizer assim, olha, essa aliança eu estou derramando em favor de vocês, né? Sobre a nossa vida. E aí é muito importante que a gente entenda, tudo isso fazia parte do plano de salvação, né? Essa nova aliança. Essa nova aliança, ela é muito querida ao meu coração, porque foi, assim, uma promessa que eu chamei de muito tempo de minha promessa. Eu não entendia que essa promessa era para todos, né? A palavra é cheia de promessas e você toma posse de coisas. Eu tomei posse dessa promessa, foi a primeira promessa da Bíblia que eu tomei posse, porque eu achava assim, essa aqui é boa, essa aqui vale para mim. E tem outras versões dela também, né? Que fala que eu vou trocar o seu coração, né? Seu coração de pedra por um coração de carne, eu farei com que você siga a minha lei, pense numa promessa boa. Enfim, e aí, minha gente, falando em distração, estão vendo aqui essa distração sobre a traição de Jesus? Agora espera e vamos ver mais um episódio de distração dos nossos amados discípulos. Eles começaram a
disputar entre si quem seria o maior. Então, continuando no versículo 24, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Pense numa hora para a turma começar uma briga de novo a respeito disso. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino. Nós fomos designados para um reino. Assim como o meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E aí a gente sabe, né, que em outros relatos bíblicos do Evangelho, a gente tem Jesus, né, lavando os pés dos apóstolos, né, Pedro dizendo: a minha não, o meu pé não, o senhor não vai lavar, Senhor, de jeito nenhum. Ai, oh, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo, né? E Pedro ali, e aqui tem as palavras de Jesus, né? Lucas capturou as palavras, o que ele disse, o que ele falou, né? Assim, o que ele realmente quis deixar como uma mensagem. Essa mensagem é para nós, essa mensagem é para mim e para você. A gente está lendo aqui o Evangelho, a gente tem que tirar um proveito para a nossa vida. Gente, se a gente quiser ser parecido com Jesus, porque ele traz aqui, olha, nesse trecho, ele diz assim: olha, eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Jesus, ele recebeu um direcionamento do Pai para ser nosso exemplo, para ser o modelo, né, de quem nós deveríamos ser, do que é que ele espera de nós. Ele espera que nós possamos ser modelo, né, de serviço, que possamos servir. E aí, quanto mais alto você tiver, né, quanto mais você for o mestre, aquele que se assenta à mesa, mais você tem que servir. É esperado que quem está mais alto na nossa hierarquia espiritual seja aquele que mais sirva, né? Nós devemos servir como uma marca de quem nós somos em Cristo. E ele disse, né? Para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos. Ele está falando do futuro aqui, Jesus. Olha, você vai sentar à mesa comigo, mas para fazer isso, você tem que fazer como eu fiz aqui. Você precisa servir a outros. Fica a lição, né? Para as nossas vidas. A gente precisa refletir sobre isso. Vou deixar você refletir um segundinho, enquanto eu tomo uma água aqui. Importante, né? Importante isso. Vamos em frente. Os versículos 35 a 38 de Lucas 22 dizem assim: então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Não, acho que não é aqui, não. Isso aqui é novas instruções. Esquece. Esquece, apaga. É aqui até, eu parei aqui, até onde vai o compromisso. Desculpa. De novo. 5, 4, 3, 2, 1. Então, depois daquela distração dos apóstolos, né, com a discussão de sempre de quem era o maior, e Jesus ter designado para eles um reino, como Deus havia designado ao próprio Jesus, a cena continua, né? Em Lucas 22, 31 a 34, nós vemos
um questionamento muito importante de Jesus. Vamos ficar atentos, porque isso é muito importante para as nossas vidas. O texto diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Hebreus revela que Jesus é nosso intercessor. Então, eu queria ressaltar ali, no início, o seguinte: Jesus chama Simão e diz: Simão, Simão, é como se fosse preste atenção, não é? Preste atenção. Ele não te chamou Simão uma vez, ele disse Simão, Simão. A mesma coisa que ele falou para Marta, lembra quando Jesus falou para Marta? Marta, Marta, não é? Ele ia dizer assim, olha, Maria escolheu a melhor parte, agora ele vai fazer alguma coisa muito especial, falar alguma coisa muito especial para Simão. E aí ele diz, Simão, Simão, Satanás pediu vocês. Então, eu queria ressaltar primeiro que Satanás, ele não tem autoridade nenhuma sobre aquelas pessoas que entregaram a vida a Jesus. Satanás pode solicitar para fazer alguma coisa, como ele fez com relação a Jó. Lembra? Se você olhar o comecinho de Jó, você vai ver que antes de Jó sofrer tudo aquilo, Satanás foi à presença de Deus e pediu para peneirar Jó. E agora ele está pedindo para peneirar Simão Pedro. E aí, preste atenção nessa segunda linha de azul, está escrito assim, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus é o nosso advogado, Jesus está sempre intercedendo por nós diante do Pai, ele está sempre orando e pedindo que a nossa fé não desfaleça. Por quê? Porque se a nossa fé desfalecer, a gente não vai prosseguir. Lembra daquele Jesus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a gente desmaia, a gente não vai em frente, a gente não tem esperança, a gente não espera que algo aconteça, né? Pelo poder de Deus, e tudo Deus pode fazer. E aí, veja o que Jesus diz. E quando você se converter, Pedro tinha andado junto com Jesus, ele tinha sido enviado, ele tinha voltado, ele tinha feito e acontecido, mas Jesus está dizendo assim, olha, quando você se converter, ou seja, quando você entender realmente o que é que está acontecendo aqui, qual é a proposta no fundo do seu coração, você fortaleça seus irmãos. Esse era o papel de Pedro, né? Pedro queria ir ser o revolucionário e resolver tudo, mas o papel dele era fortalecer os irmãos. Mas Pedro respondeu, né? Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ele estava? Não, ele não estava. Nós sabemos que ele não estava. Nós hoje sabemos. Pedro não sabia, mas Jesus sabia, né? E Jesus disse a ele, como uma marca, veja, isso não é Jesus com ressentimento, não é Jesus dizendo assim, veja como eu profetizo e tudo vai acontecer do jeito que eu falei, não. Ele está fazendo isso para que, quando acontecer, Pedro possa lembrar e possa entender, que cair a ficha de uma vez por todas, acerca das coisas que Deus está dizendo. Porque Jesus disse assim, Pedro, você vai me negar, e assim, você precisa se arrepender, você precisa se converter. E ele diz, não, Senhor, estou contigo e não abro. Então, às vezes, a gente acha que se garante muito, mas a gente precisa muito mesmo estar na dependência do Senhor, na dependência dele. E aí, Jesus faz, né, essa profecia que a gente sabe que vai acontecer. E aí eu queria voltar aqui, né, naquele trecho de que Jesus é nosso intercessor e pensar esse versículo do livro de Hebreus, né, no capítulo 7, versículo 25, diz assim, portanto,
Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente manter no nosso background. Sabe assim, o background da tela do seu computador, que você está sempre olhando, aquele negócio está sempre ali, ou aquela coisa que você prega na sua geladeira. Jesus está intercedendo por mim. Jesus está intercedendo por mim. Eu passei muito tempo trabalhando em um evento e nós tínhamos algumas frases bíblicas, né, espalhadas pelo ambiente, e essa era uma delas, né? Jesus está intercedendo por você. Às vezes a gente se esquece, a gente acha que está largado, a gente acha que não tem nada, né, por nós, mas a gente tem um advogado que está sempre diante do Pai, intercedendo por nós. E Jesus está dizendo isso, olha, Satanás quer te peneirar, ele quer peneirar cada um de nós, na verdade, viu? Mas nós temos um advogado, e ele está orando por nós. E aí, continuando, olha, presta mais atenção, novas instruções para os discípulos. Lembra, o texto não diz explicitamente que é para os discípulos, mas o ambiente ainda é o da última ceia, aquela ceia que ele fez, né, a ceia pascal que ele fez com os seus discípulos, com os 12. Então, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. E, se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele no caso Jesus, né? Então, aqui tem várias coisas para a gente apontar. Primeiro, que Jesus estava dizendo a eles: olha, eu vou ser contado entre os transgressores, vocês não vão ter mais a minha proteção, não é? Porque Jesus, ele os enviava, eles diziam: vão, confiem, dependam. Mas agora ele está dizendo: olha, se você tem uma capa, venda e compre uma espada, porque agora a luta ia ser sanguinária, a luta ia ser real, né? Estavam querendo pegar Jesus, finalmente chegou a hora de pegar Jesus, não é porque Jesus perdeu suas forças de maneira alguma, porque a gente sabe que eles lá naquela sinagoga em Nazaré, eles queriam apedrejá-lo, lembra? Eles levaram ele para fora da cidade, queriam jogar ele no penhasco naquela ocasião lá, mas Jesus passou pelo meio deles, né? Eles não podem nada com Jesus, realmente não podiam, mas agora tinha chegado a hora, e agora Jesus está dizendo: cuide-se, levem uma espada. E aí, esses discípulos, às vezes dá vontade de rir, eu botei aí de roxinho, porque tem que pegar leve, e eles representam a gente, eles disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. A gente conhece essa história, né? Uma história de sangue que durou muitos anos, que envolveu não somente os apóstolos, como todos os seguidores que viriam depois. Muitos cristãos foram mortos, torturados, eles eram usados como lamparinas. A história diz que eles iluminavam a estrada, o caminho de milhas com os corpos dos cristãos queimando, para fazer um ponto, para fazer uma assertiva, para ver se parava aquele movimento. Então, Jesus estava alertando: olha, a coisa agora vai ficar violenta, vocês precisam acordar. Então, aqui são instruções, e interessante, porque essas instruções aqui, os meninos não entendiam. Eu penso assim como meninos, sabe? Dizem: Senhor, temos 2 espadas, será que está bom 2 espadas? Né? Por que a gente precisa vender a capa para comprar espada? E Jesus diz: é o suficiente, ou seja, chega de papo, eu já falei. Então, depois eles entenderam
que 2 espadas não eram suficientes. E uma hora dessa a gente vai entender que 2 minutinhos na presença do Senhor também não é suficiente. A gente vai precisar aprender que quando ele diz assim que a gente precisa ter intimidade com o Pai, que a gente precisa gastar tempo com o Pai, isso é verdade. E um dia essa ficha vai cair na nossa vida, amém? Vamos em frente. E agora a gente chega num momento crucial, né? Um momento que Jesus está no Monte das Oliveiras. E aí, os versículos 39 a 44 dizem assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se, começou a orar. Olha a oração de Jesus. Claro, é uma conversa com o Pai. Então, ela começa assim: Pai. Ele está falando com o seu Pai. O Pai não é assim, aquela oração, agora eu vou fazer o Pai Nosso. Aquela oração que ele ensinou, né? Ele está fazendo aqui. Ele começou chamando Pai, né? Essa relação que ele estava desenvolvendo ali naquela hora. E ele falou sinceramente e abertamente, ele disse: se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Gente, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Jesus estava numa agonia, Jesus sabia o que ia acontecer, ele pediu ajuda e Deus enviou ajuda na hora. Apareceu um anjo, e ele viu o anjo, né? E esse anjo o fortalecia. Só um instante. Aí, desculpem. Agora o anjo apareceu. Jesus ficou de boa? Não. A palavra diz que, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Oração, minha gente, oração, oração. A gente não pode parar de orar. O negócio está difícil, ora. O negócio está bom, ora também, né? A gente precisa confiar no poder da oração. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus passou um grande tormento na antecipação daquele momento que viria, né? Muito menos, eu creio, pela dor que realmente, né? Os cientistas falam que era uma dor excruciante, mas pela separação do Pai, né? Ele mandou um anjo ali para fortalecê-lo, mas ele seria separado do Pai muito em breve. E aí o texto prossegue. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os como? Dormindo, dominados pela tristeza. Eu creio que era menos sono e era mais a consciência do que estava por acontecer. Jesus tinha dito: chegou a hora, eu vou ser contado entre os transgressores. Ele estava para ser preso e eles sabiam, e eles estavam dominados pela tristeza. Era um princípio de depressão ali, né? Por que estão dormindo? Perguntou-lhe Jesus. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus está dizendo de novo: orem, orem. A coisa está difícil, o momento está difícil. Qual é o conselho, minha gente? Orem. A gente tem que entender isso. Essa é a nossa arma de guerra. Esse é o nosso trunfo que Deus colocou nas nossas mãos. É a oração, é o pedido. Não canse, não pare, né? Não sucumba, não desista. Ore, ore, independente da situação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Olha, Jesus sabia de tudo, minha gente, sabia de tudo, mas era preciso que Judas ficasse ali. Você vê, ele voltou para o Monte das Oliveiras, onde ele passou a noite toda dormindo. Lembra que o texto já dizia antes, ele passava o dia pregando
no templo, e à noite ele ia para o Monte das Oliveiras e se recolhia com os 12. Judas sabia disso, e Judas tinha desaparecido da ceia lá. Então, Jesus não é tolo, ele sabia o que estava para acontecer, mas estava tudo dentro do plano de Deus, né? E aí aconteceu isso. E aí tem um momento que Jesus é entregue, né? Os versículos 49 a 53, eles falam assim: ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. Lembra que ele tinha falado de espada antes, Jesus? Mas eles não entenderam que era para a jornada quando Jesus não estivesse mais com eles, né? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Lucas é bem discreto aqui e não fala quem foi, né? A gente sabe quem foi isso nos evangelhos. Vou deixar dever de casa para você descobrir quem foi o apóstolo que cortou a orelha do soldado lá. Mas Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Jesus desfez aquilo, não era para aquele homem ter feito isso, né? Então, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Jesus estava declarando: chegou a hora, chegou o momento, né? Não são vocês que estão me prendendo, sou eu que estou me entregando, né? E ele disse: as trevas reinam, mas a gente sabe que aquele momento era necessário, né? Na verdade, talvez esse tenha sido a jogada, né, mais tola de Satanás, porque ele agora entregou Jesus na mão das autoridades e eles queriam matá-lo, a gente sabe disso, né? Mas a morte de Jesus é que abriu oportunidade para que ele ressuscitasse como estava predito, né? Então, ele realmente não soube fazer isso, mas esse momento era o momento das trevas. Em toda nossa jornada, minha gente, a gente tem momentos difíceis, a gente tem momentos de trevas, de teste, de deserto, né? Momentos de doença, de dor, de morte. Mas, mesmo nesse momento, o Senhor está no controle. A gente precisa se lembrar disso o tempo todo. Era preciso que Jesus fizesse aquilo. E aí tem um trecho, né, que muita gente conhece, é um trecho que Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Aqui nesse trecho, de 54 a 58, nós temos Pedro negando Jesus 2 vezes, aí falando primeiro com uma mulher que acusou Pedro de estar com Jesus, né? E um outro homem que disse: você também é um deles. E Pedro: homem, não sou, ele disse. E a terceira vez, Pedro nega Jesus. E nessa hora, né, ele diz: homem, não sei do que você está falando. E ele ainda falava quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E a palavra diz que, saindo dali, chorou amargamente. Eu quero crer que esse sim foi o momento da conversão de Pedro. Ele entendeu que ele não era tanto quanto ele pensava. Ele fez Jesus viver dizendo: menos, Pedro, menos. Às vezes a gente vai, eu vou, Senhor, deixa comigo que eu resolvo tudo, vou fazer, vou lançar, eu vou juntar pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você diz: dependa de mim, busque a minha vontade, seja fraco, porque quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, né? Então, finalmente,
caiu a ficha de Pedro e ele chorou amargamente. Agora tem uma boa notícia, né? Nós podemos trair Deus várias vezes, a gente pode declarar tolices, né? Que a gente pensa que são verdades, mas não são. Mas olha, na hora que a gente se arrepende, Ele nos encontra, Ele vem atrás de nós, né? Jesus conhece o nosso coração. E aí temos o último trecho de hoje, né? Que Jesus é humilhado e interrogado. Os versículos 63 a 71, eles falam daquilo que aconteceu durante aquela noite, né? Lembra que eles tiveram o jantar e se recolheram para o Monte das Oliveiras. Já era noite quando Jesus foi preso e ele passou a noite com aqueles soldados. A palavra diz, os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele, cobriam seus olhos e perguntavam, profetize, quem foi que bateu em você? Ele dirigiam muitas outras palavras de insulto. Jesus foi humilhado por aqueles homens, né? E ao amanhecer reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Foi reunido, né, num sinédrio, esses chefes, sacerdotes e os mestres da lei, Jesus foi levado lá. E eles perguntaram, se você é o Cristo, diga-nos. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele já estava declarando o final daquela história inteira. Ele não mostrou fraqueza, ele não mostrou medo, ele não mostrou surpresa, porque estavam fazendo aquilo, né? Ele, eu estou falando em nome de Jesus e vocês estão fazendo isso. Não. A postura de Jesus foi, olha, o Filho do Homem vai estar sentado à direita de Deus Pai, o Pai Todo-Poderoso que eu tinha enviado. Perguntaram-lhe todos, então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram, pois, por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. E agora eles vão começar, né, a envolver as autoridades romanas para legitimizar o que eles queriam fazer, que era matar Jesus, né? A gente vai ver isso na continuação. Isso aqui, o resumo, né, desse capítulo 22, que é um capítulo incrível mesmo, muito forte. Nós vimos aqui a celebração da festa, né, dos pães sem fermento, sem o Cordeiro Pascal, porque o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, era Jesus. A instituição da Santa Ceia, nós vimos lá no versículo 19, quando Jesus disse, façam isso em memória de mim, e o estabelecimento da nova aliança, logo a seguir no versículo 20, né? Quando Jesus disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Tem aqui ainda aquele episódio conhecido, né, que Pedro negou Jesus 3 vezes, e isso é o cumprimento daquilo que Jesus tinha profetizado para ele, um pouco antes, né? E, finalmente, Jesus foi açoitado e foi humilhado, né? Durante toda a noite, ele passou ali sofrendo, ele foi espancado, né? E quando a gente diz que ele foi açoitado, aqueles chicotes dos romanos eram muito, muito dolorosos, assim, e ele sofreu muito a noite inteira, Jesus, né? No outro dia estava quase desfalecendo, no outro dia quando o sol raiou, né? E aí depois ele foi levado ao sinédrio para ser julgado pelas autoridades religiosas. Enfim, aqui nós encerramos o compartilhamento desse texto. Esse texto me faz refletir assim,
quantas vezes eu neguei a Jesus, né? Como é que eu nego a Jesus? Isso me faz refletir nesse sentido, né? Eu estou falando assim, para a minha vida, e é muito importante a gente fazer essa reflexão, né? Isso tocou meu coração muito, porque Pedro estava ali, lado a lado com ele, e negou Jesus. E eu não quero negar Jesus, mas está me trazendo a refletir nesse aspecto, essa questão. Outra coisa é que conversão é um processo contínuo, né? Também. E Jesus diz a Pedro, quando tu te converteres, ele era um dos apóstolos, mas quando tu te converteres, e Pedro, esbaforido, como sempre, disse, Senhor, eu sou capaz de morrer e fazer, sofrer junto contigo aqui. E Jesus é bem claro, você não está lá ainda, Pedro. Hoje mesmo tu vais me negar. Isso não quer dizer desprezo, é que Jesus conhece a realidade, né? Ele sabe onde é que nós estamos. Pedro achava que ele estava bem, mas Jesus diz, quando tu te converteres, aí tu vai ter essa função pastoral com os outros, cuida deles. E a gente vê depois, quando ele está já ressurreto e caminha pela praia, ele chama Pedro à parte e diz, tu me amas? Aí, sim, senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Que é a repetição da mesma temática, né? Eu achei muito importante a gente ter mais esse entendimento da condição de servos, porque o próprio Jesus, né, o nosso Deus, ele foi um servo, ele nos ensinou com humildade para sermos servos, né? E essa nossa servidão é por amor a ele. Ter um coração humilde, um coração de servo mesmo, né? De ter esse entendimento de que o que a gente possa fazer para o reino de Deus, a gente está fazendo para o Senhor e não para outros fins, né? Para que nosso coração realmente seja um coração cheio de amor, de humildade, para servir ao Senhor. E Deus que conhece o nosso coração. A prova disso é que Pedro, ele fala, né? Quando Pedro se converter, veja só, que ensinamento para a gente, porque Pedro vivia com Jesus, via os milagres de Jesus, via as atitudes, todos os ensinamentos de Jesus, mas o coração de Pedro ainda não era convertido. Então, muitas vezes, é como Kátia falou, né? Existem pessoas, as pessoas podem se acharem convertidas, né? Estarem numa igreja, estarem servindo, mas só Deus sabe, né? O que está no coração de cada um de nós, né? Isso me marcou bastante nessa aula de hoje, desse capítulo de Lucas. É isso. Eu gosto de pensar que isso tem a ver com essa ideia de conversão com um processo, né? Que a gente não pense que a gente, às vezes o inimigo põe na nossa cabeça, será que você se entregou mesmo a Jesus? Será que você se converteu mesmo? Sim, a gente teve um dia que a gente oficialmente entregou, mas esse processo de se converter a ele, ou seja, se tornar cada vez mais semelhante a ele, isso é um processo, né? Pedro não estava ainda lá. Pedro já seguia Jesus, esse tipo de conversão ele já tinha. Mas Pedro que ele ia se tornar, ele não tinha chegado lá ainda não. Antes, Pedro morreu de cabeça para baixo, porque, diz a tradição, porque ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Sabe? Esse tipo de coragem. Coragem que ele não tinha quando o pessoal diz, olha aí, você é um outro seguidor de Jesus. Eu não, de jeito nenhum, não sou. Quer dizer, aqui ele não tinha, mas lá na frente ele teve. Depois foi cheio do Espírito, ele teve. Que a gente não permita também que o inimigo ponha minhoca na nossa cabeça, dizendo que a gente não é convertido. Nós somos.
Mas com conversão é um processo, nós precisamos continuar nos convertendo, que outras pessoas chamam de processo de santificação, né? E a gente vai se aprofundando no entendimento dele. E isso que, não sei, Maria do Carmo, né? Cacá falou, de essa ideia de servir, que é uma coisa fundamental e importantíssima, né? Ter essa atitude de servo. Diz assim, isso é muito difícil, mas ele mesmo deu exemplo. O Criador do universo, mesmo na forma de homem, estava vivendo entre nós e servia, sabe? Pensou? Eu criei vocês todos, esse mundo, essa lua que você está olhando, fui eu que criei. Mas eu estou aqui para morrer por vocês, para servir vocês. É uma coisa... A gente precisa aprender desse espírito, né? De servir. Marcos, usando o teu comentário aí do processo, né? E até o trecho que você destacou aí do Evangelho, que Jesus diz a Pedro, né? Quando você se converteu, ou seja, ele foi afirmativo, algo do tipo assim, sua conversão vai chegar, né? Mas existe um processo e esse processo sou eu quem conheço, o começo, o meio e o fim, né? A natureza humana ou eu não quero o processo, ou eu quero o processo rápido. Né? Porque eu sou ansioso, né? Exato. Mas quando a gente diz que Deus está no controle de tudo, está no controle, acima de tudo, desse processo que é pessoal, né? Não é um processo, sabe, criar um padrão de processo que todo mundo se encaixa. Não, Deus nos fez de maneira única e com um processo único. Mas, assim, a graça de Jesus diante de Pedro é que ele diz afirmativamente, né? Quando tu se converteste, ele não disse assim, se você, né? Ele vai com você. Né? Afinal de contas, você está diante de quem lhe converte, né? Exato. Isso, Cris, ele já sabia. E interessante é que esse negócio que o Fernandinho falou é importantíssimo, porque tem por exemplo, Tiago e João, os Boanerges, né? Que é aramaico para Benerges. Ben é filho em hebraico, mas Boa, o Bar, é em aramaico. E é filho do trovão, que era um apelido dele, que eles eram brabos que só. E o pessoal chamava de filho do trovão. E é essa pessoa que vai ser mais tarde aquela que se encosta no peito de Jesus, né? É o discípulo amado, o apóstolo amado, João. É o brabo. Olha no que ele se tornou no final. E se João olhasse no final da sua carreira, tendo a revelação em Patmos, ele diz, rapaz, eu passei por muitas conversões, eu me alegrei quando declarei que pertencia a Deus, mas depois eu fui entendendo outras coisas, depois fui entendendo o serviço, e depois eu tenho uma visão completamente diferente, no sentido mais profunda, hoje. De sorte que na tradição chama do discípulo do amor. Era o filho do trovão, antes, que era um apelido para quem era brabo, né? Nerges não devia ser o pai dele, devia ser esse apelido mesmo, né? Filho do trovão, Boanerges. Bom, gente, a gente vai... Está chegando aqui. Estão me ouvindo? Sim. O microfone abriu? Tá. Estava vendo. Bom, a gente está chegando aqui ao final, eu só queria destacar, né, a importância, como o Cátia trouxe esse texto aí de hoje, na sequência, e que nós estamos entrando num período agora exatamente da Quaresma, né, um período de reflexão. Então, que todo esse episódio, né, todas essas cenas que são relatadas aí no Evangelho, toda essa história não seja apenas uma história que ficou no passado, mas que traga para cada um de nós, como Kátia bem disse, como era um costume da tradição judaica,
de que as festas fossem sempre uma oportunidade de ensino, de reflexão, de crescimento. Então, que a gente tenha também, agora, nesse tempo de quaresma, né, a propósito de ser um tempo para refletir essas coisas, a gente possa entrar em cada uma dessas cenas de uma maneira bem reflexiva e trazendo esses ensinamentos, né, para cada um de nós. Mais do que entender de que nós precisamos ser servos, a gente precisa ver o seguinte: o qual eu tenho servido. Então, sempre numa reflexão muito pessoal, que a gente possa aproveitar esse tempo de quaresma agora, não com o que o mundo oferece na quaresma, mas com o que a palavra oferece para cada um de nós na quaresma. Tá bom? Então, vamos orar, vamos colocar diante de Deus isso aí e agradecer, né? Ser grato por essa disposição, essa disponibilidade, digamos assim, a disponibilidade da palavra. A palavra está disponível a cada um de nós para esse fim, para esse propósito. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Somos gratos, Senhor Deus, porque temos essa liberdade conquistada em Cristo, para que nós possamos, sim, Senhor Deus, possamos entender, possamos desenvolver todo esse processo da graça salvífica para as nossas vidas, Deus. Dai-nos um entendimento completo da tua palavra, do teu evangelho, do teu reino, para que nós possamos servir, viver no teu reino de acordo com aquilo que tu preparaste para cada um de nós. Dai-nos um domingo na tua presença, Pai. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, amém. Deus abençoe amém. Todos. Um amém. Ótimo domingo. Quem ficou aqui na cidade, né, ligado que hoje temos cultos regulares normais, então são muito bem-vindos para estarmos juntos, celebrando, cultuando ao Senhor. Deus abençoe a todos, a todas. Um ótimo domingo. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Um abraço para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Bom dia.